Bom dia, olha só, hoje a gente vai, essa semana, né, a gente vai estudar função afim. Primeiro, o que é uma função afim? Toda função onde ela é definida por f de x igual a ax mais b, ou a gente pode substituir o f de x pelo y, tá? Aqui, ó. É conhecida como uma função afim ou como uma função polinomial do primeiro grau. Por que polinomial do primeiro grau? Porque o expoente do x é o número 1, ok? O a e o b, que são aqui, ó, o a e o b, eles são chamados coeficientes da função. Eles são valores fixos, não vão mudar. O que muda são os valores dados ao x e que determinam os valores do y. Ou seja, quem manda é o x, por isso ele é chamado de domínio, ele domina, e o y é a imagem dele. Então, o y são os valores que dependem do x e que quando a gente fala em imagem, a gente lembra do valor do y, ok? Então, vamos para o primeiro exemplo. Vamos supor que vocês têm a função y igual a 2x mais 4. E eu peço para vocês determinarem a imagem. Então, se eu falo imagem, eu quero saber os valores do y, sempre, ok? Então, determinem a imagem, que é o valor do y, dos números. Então, eu quero os números menos 2, 0 e 2. Ou seja, o menos 2 vai ser o valor do x e eu vou determinar o y. O 0 vai ser o valor do x e eu também vou determinar o y. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Primeiro, copia a função. Y é igual a 2 vezes o x mais 4, ok? Colocando assim, nós vamos substituir pelo primeiro valor dado, que é o menos 2. Então, vai ficar y é igual a 2 vezes, substitui o x por menos 2, mais 4. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que tem que resolver a multiplicação para depois somar. Então, vai ficar mais com menos, fica menos. 2 vezes 2, 4. Copio o mais 4, que ficou lá sozinho. Então, eu vou ter o valor do y. 4 menos 4, que vai me dar 0. Então, quando o x for menos 2, o y vai ser 0. Então, eu tenho a primeira coordenada aqui, ó, menos 2 e 0, ok? Para que tá tentando se adaptar ainda a essa coisa de filmar. Então, vamos lá. Já fiz a primeira, agora eu vou para a segunda. A segunda, o x é 0. Então, é a mesma coisa que a gente fez ali em cima, ó, que eu fiz, né, gente? Y é igual a 2 vezes o 0 mais 4. 2 vezes 0, 0. Mais 4 vai sobrar 4. Então, tá aqui o outro valor da imagem. Quando o x for 0, o y vai ser 4. Pronto. Fechou? E o último vai ser quando o x for 2, mais 4. 2 vezes 2, 4. Mais 4 vai me dar 8. Pronto. Aí, eu vou vir aqui, quando o x for 2, o y vai ser 8, ok? Como que eu vou montar isso? Eu vou colocar a imagem dele aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vou botar aqui no cantinho. A imagem... Deixa eu botar aqui, senão vocês não veem. A imagem vai ser igual aos valores que eu achei. O primeiro valor que eu achei foi 0. Vou botar 0. O outro valor foi 4. Então, eu boto 4. E por último foi 8. Então, eu boto 8. Tá aqui a imagem. Quando, então, essa função tiver os seguintes valores para o x, menos 2, para o 0 e o 2, eu vou ter os valores do y igual a 0, 4 e 8, respectivamente, ó. Tá vendo? Na ordem, na sequência. Fechou? E aí, pessoal? Agora a gente vai falar sobre gráfico. Gráfico, primeira coisa, vocês têm que saber fazer um gráfico, né?
seja na malha quadriculada, ou seja no caderno ou numa folha branca. O que vocês têm que desenhar primeiro, pessoal? A professora já fez aqui, ó. Vocês vão desenhar aqui com uma régua, tá, gente? Vocês vão traçar um eixo horizontal, aqui, que eu vou chamar ele de X, e um eixo vertical, que eu vou chamar de Y. Ó, os dois se encontram, eles são perpendiculares, estão vendo? Aqui. Esse encontro deles aqui no meio é o meu ponto inicial, nossa origem, é o zero. Depois vocês vão pegar a régua, tá? E vão determinar aqui os valores com a régua. Vocês podem fazer de 1 em 1 centímetro, depende do tamanho, ou de 0,5, tanto faz, tá? Então, aqui, ó, a professora fez aqui, ó, pontinho, pontinho, de 1 em 1, ok? Então, vai fazendo aqui, faz do outro lado, vira a folha e faz aqui também, ok? Feitos os pontinhos, a gente vai colocar os números. Desse lado, a gente coloca os números positivos. Então, eu tenho 1, 2, tenho 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Do outro lado, a gente coloca os negativos, ok? A mesma coisa aqui no eixo vertical. Em cima, positivo, sempre na sequência, tá? Partindo do zero, então significa que se a gente parte do zero, significa que o próximo número é 1, né, gente? E depois, abaixo de zero são os negativos, menos 1, menos 2, e assim por diante. Não precisa fazer muito, tá? Depende da função. Aqui a professora fez esse. Se precisar, a gente coloca os outros números. Se não precisar, tá ótimo assim. Então, eu coloquei essa função aqui como exemplo. Y é igual a 2x menos 1. Como que eu vou fazer um gráfico dessa função? Eu vou determinar valores para o x. Então, qualquer valor? Sim, qualquer valor. Mas se eu quiser que essa função ela fique bem no meio ali do meu gráfico, eu vou determinar valores do x próximo ali. Então, eu vou determinar, por exemplo, que o x vai ser menos 2, que eu tinha feito na outra, lembram? Eu vou determinar que o x vai ser 0 e que o x vai ser 2. Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico com esses valores. Como que eu faço? Relembrando, ó, substitui. Tira esse x e coloca menos 2. E acha o valor do y. Pode montar uma tabela? Sim, seria até melhor. Vocês montarem uma tabelinha assim, ó. Vocês colocam aqui os valores do x, que são os que eu coloquei aqui, menos 2, 0 e 2. No meio da tabela, a gente coloca a função 2 vezes x mais 1, e no final, a gente coloca os valores do y, o resultado que a gente vai encontrar. Então, vamos lá. 2 vezes menos 2, negativo sempre dentro do parênteses, mais 1. A gente faz de cabeça aqui ou pode fazer no rascunho. Mais com menos fica menos. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1, eu vou ter menos 3, ok? Embaixo, a mesma coisa. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, sobra 1. Depois, embaixo, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 vai me dar 5. Então, eu achei esses valores. Vamos montar as coordenadas, ó. As coordenadas é pegar o valor do x e o respectivo y. Então, eu vou botar aqui no cantinho, ó. Então, quando o x for menos 2, o y vai ser menos 3. Quando o x for 0, o y vai ser 1. x 0, y 1. Ok? E por último, quando o x for 2, o y vai ser 5. x 2, y 5. Ok? Então, a gente vai lá e substitui. Vamos colocar aqui os pontos, ó. Primeiro ponto, menos 2 e menos 3. Então, eu vou vir no x é menos 2, então eu venho aqui no menos 2, ó. O menos 2 tá aqui, estão vendo? Eu vou juntar esse menos 2 com o menos 3, então vai ficar menos 2, eu vou vir com ele até aqui no menos 3, ó. Pode fazer pontinho? Pode. Ou só vem e coloca aproximadamente, pode utilizar uma régua. Então, tá aqui o meu primeiro ponto, menos 2 e menos 3. Depois, eu tenho outro ponto. O outro ponto é 0 e 1. O 0 é o x e 1 é y. Então, eu vou marcar no 1
na reta Y. Então, eu vou lá no Y, em cima do 1 eu boto um ponto, ok? Porque ele parte do 0 para o 1. E depois, por último, eu tenho o 2 e o 5. O 2 é no X e o 5 é no Y, que eu não tinha colocado e vou colocar agora. Então, eu vou vir aqui, ó, do 2 e vai até... Olha como tá reto. Até no 5. Pronto. Eu tenho 3 pontos. Com esses 3 pontos, eu posso definir uma reta. Com 2 pontos, eu já poderia ter definido, né? Mas para ficar mais bonitinho, a gente faz assim, ok? Então, a professora vai montar aqui e vou traçar a reta. Basta interligar esses pontos, ó. Tá vendo? Acabou. Tá aí pronto o meu gráfico. Oi, pessoal. Sempre que eu falar em zero de uma função, significa que eu vou igualar essa função a zero. Ou seja, eu vou tirar o y ou fx, né? E vou colocar o número 0. Fazendo isso, eu consigo achar o valor do x. Isso entra lá na equação que a gente estudou lá no 7º ano. Então, vamos lá. Se eu coloco para vocês a função y igual a 4x menos 12. Para eu descobrir o zero dessa função, basta eu vir aqui, ó, e tirar esse y e colocar o 0. Claro que a gente vai lá e monta ao contrário, né? Para ficar melhor de resolver. Bota o 0 para o outro lado, não muda em nada a função, continua a mesma coisa. 4x menos 12 igual a 0. Aí, vocês entram lá naquela regrinha de passar para o outro lado, ó. Menos 12 passa para o outro lado, vai ficar positivo. Fica 4x igual a 12. Depois, tá multiplicando, vai passar dividindo. Ou basta a gente pensar, né? 4 vezes quanto dá 12? 12 divide por 4, que vai dar 3. Então, tá aqui o zero da minha função. Para essa função aqui, 4x menos 12, o zero dela vai ser 3. Ou seja, o x é 3, tá? E o y é 0, que foi o que a gente fez. Esse é o zero da função, ok? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu vou tirar o y, já vou botar do outro lado para ficar mais fácil. 0. Vamos lá. Menos x. Esse mais 7 passa para o outro lado, fica menos 7. Qual é o número que quando não aparece tá aqui na frente? É o 1. Como tem o menos na frente, significa que é menos 1 aqui na frente, ó. Então, esse menos 1 tá multiplicando, ele passa dividindo. Fica menos 7 dividido por menos 1. Menos com menos vai me dar mais 7. Então, aqui está o zero dessa função, 7. Quando o x for 7, tá? O y é 0. Ok? Fechou. Esse é o zero da função. Agora, quando eu falo em interseção com o eixo y, significa que vai ser o ponto que vai ser marcado em cima da reta y. Como que eu vou descobrir isso? Basta a gente substituir, ó, o x por 0. Quando eu substituo o x por 0, pensem aqui comigo, ó. 2 vezes 0 é 0. Então, sobra só o menos 3, que é o meu coeficiente b. Então, quando o x for 0, tá? Em toda função afim, o valor do y vai ser o próprio b, que é menos 3. Pronto. Esse vai ser o ponto que vai ser marcado lá em cima da reta y. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Se eu botar menos 4 vezes 0, é 0. Tudo que multiplica por 0 vai ser 0. Então, vai sobrar apenas o mais 5. Então, quando o x for 0, o y vai ser 5. Pronto, acabou. Molezinha. Vamos lá, pessoal, para fechar. Vamos agora estudar esse gráfico aqui, ó. Vocês estão vendo? Vocês têm 2 pontos. Tem que ter 2 pontos para a gente poder montar o gráfico, né? Poder montar essa reta. Não dá para a gente montar uma reta só com um ponto. Então, olha só. Quando nós temos 2 pontos aqui, a gente vai primeiro olhar o que são esses 2 pontos. Se vocês repararem, esses 2 pontos, eles estão um na reta x e o outro na reta y. Então, vamos determinar quais são eles primeiro, tá? Então, aqui, ó, se ele tá em cima do x, significa que o x é 2. E o y é
0. Porque tá marcado aqui em cima. Pronto. Alguém lembra o que é isso? Eu acabei de explicar no outro vídeo. Isso daqui é o zero da função. Pronto. Tá aqui, ó. Zero da função. E o outro ponto eu tenho menos 4 em cima do y. Então, aqui, ó, no y é menos 4. Ah, ficou lindo. Horrível, né, gente? Dá um desconto. E significa que o x é 0. O que lembra isso para vocês? Interseção com o eixo y. Os dois que eu tinha explicado no outro vídeo, ó. Então, nós temos dois pontos. Eu tenho o ponto 2 e 0. E tenho o ponto 0 e menos 4. Aí, eu coloco duas funções para vocês e eu quero saber qual delas é a verdadeira. Qual é a função que expressa esse gráfico? É a 3x menos 4 ou é 2x menos 4? Repararam que as duas é menos 4, né? Então, não tem muito como a gente se basear nesse ponto aqui. Mas eu posso me basear nesse. Como que eu faço isso? Ó, basta eu vir aqui e substituir esse valor aqui por 0. Então, vai ter 3x menos 4 igual a 0. Então, vai ficar 3x igual menos 4 passa para o outro lado positivo. X é igual a 4 dividido por 3. Vai dar 2? Não. Então, não é essa a função, ok? Não é. Agora, vamos ver se a outra tá certa, né? Vai que tá errado também. Tira aqui, bota igual a 0. Ok? Passa o menos 4 pro outro lado positivo e divide. 4 divide por 2, que vai me dar 2. E tá certo, então. Deu esse ponto aqui, ó, essa coordenada. Então, significa que essa função f de x é igual a 2x menos 4. É ela que expressa os valores desse gráfico, ok? Então, tá aqui. Então, a lei de formação vai ser f de x igual a 2x menos 4. Agora, se eu pergunto para vocês se essa função ela é crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente, basta a gente olhar o coeficiente a. Quando a ele é positivo, significa que ela vai aumentar, que ela vai crescer, então ela é crescente. Quando a é negativo, significa que essa função ela vai decair os valores dela, então ela vai diminuir, vai decrescer, então ela vai ser decrescente. Então, vamos lá e olhamos o valor do a. O a, gente, é sempre o número que está na frente do x. O a é 2, ele é positivo, significa que essa nossa função ela está aumentando, ela é crescente, ok? O zero da função já tá lá, eu já tinha colocado lá para vocês, ó. O zero da função é 2 e 0. E coordenadas que interseção com o eixo y vai ser o 0 e menos 4. Espero que eu tenha ajudado vocês aí para poder realizar esses exercícios, tá? Tem algumas questões ali no slide que são probleminhas. Basta vocês substituírem. O primeiro probleminha que fala é sobre a velocidade constante ali. Eu acho que é de um carro, se eu não me engano. Essa velocidade constante, vocês vão fazer o quê? Vocês vão substituir o x pelos valores do tempo, na verdade, né? Quando o carro ele tá a 0, significa que vocês vão substituir o x por 0. Quando ele está em 1, vocês vão substituir o x por 1 e assim por diante. Vocês podem fazer até o número 4. Tendo esses valores do x, 0, 1, 2, 3, 4, vocês vão determinar o y. Determinando o y, vocês conseguem esboçar um gráfico, ok? E no último exercício, ele está falando lá sobre uma compra, uma toalha bordada que custa R$275. Então, ali vocês têm o quê? Vocês têm uma função, tá? Onde vocês têm um valor fixo, que é o valor da entrega, que é 50, tá, gente? E depois vocês têm o valor da toalha, que daí vai o valor do y, né, o valor final dessa compra, ele vai depender da quantidade de toalhas que a pessoa compra. Então, se ela compra uma toalha, é 275 vezes 1 mais 50. Se ela compra duas, é 275 vezes 2 mais 50. E assim por diante. Só que ele deu para vocês o valor já final. Então, ele quer saber quantas toalhas essa pessoa comprou. Então, basta colocar o valor final aqui da compra, tá? E resolverem. Não esqueçam. Passa os 50 diminuindo com o valor final. E depois de diminuir, vocês vão dividir pelo
2. Aí vocês vão ter o valor do X, a quantidade de toalhas que foram compradas, ok? Beijo, pessoal!